Saudações, irmãos, sejam bem-vindos a mais um pequeno vídeo, a mais uma atualização profética. Irmãos, realmente o movimento dominical não dorme. Queridos, vocês percebem que jornais diferentes, sindicatos diferentes, estão avançando com a sua agenda dominical diante dos olhos do mundo. E enquanto vemos casos dominicais pendentes na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, agora a The Daily Reflector, que é um jornal da Carolina do Norte, em 11 de julho de 2023, publicou um artigo muito interessante com o título Lembre-se do sábado. Mas lembrem-se, eles estão falando do domingo, o primeiro dia da semana. Sim, lembre-se do sábado, que em breve será esquecido. Irmãos, este artigo condena a profanação de domingo na sociedade e fala como esse dia costumava ser santificado quando os negócios eram fechados antigamente. A publicação também observou que o pêndulo da reverência dominical oscilou na direção oposta. O artigo diz o seguinte: minha mãe cresceu em Greensboro no início do século XX. Aos domingos, seus pais a proibiam de jogar e assistir a shows de cinema. Hoje, o pêndulo da reverência dominical oscilou na direção oposta. Vejam o que eles dizem. Parece que a maioria das empresas que antes fechavam aos domingos agora estão abertas. Will Rogers disse que quem quer que tenha escrito os 10 mandamentos os encurtou. E eles dizem: apenas o 4º mandamento começa com a palavra lembrar. Quanto tempo levará até que seja totalmente esquecido? Vejam a pergunta. Quanto tempo levará até que seja totalmente esquecido? Meus irmãos, claramente que este é um chamado à ação para ressuscitar, para restabelecer o domingo como sábado, o domingo como um dia de descanso na sociedade civil, antes que seja esquecido para sempre. É o que diz o artigo. É também um chamado para empurrar o pêndulo da reverência dominical na direção oposta. Isso não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. Isso é tudo sobre política. E o pior de tudo é que eles também estão espalhando a mentira de que o domingo é o sábado do 4º mandamento. Irmãos, sempre que nós ouvimos apelos para trazer de volta o domingo como dia de descanso semanal, nós podemos ter a certeza de que essas são tentativas de mobilizar as pessoas para ação política com propósitos sinistros. Tenho a certeza disso. Porque as verdadeiras reformas sociais não podem ser alcançadas por meio de ação política ou impondo o domingo como um dia de descanso pelo poder do Estado. As leis podem até limitar as ações das pessoas, obrigar as pessoas a fazerem algo, mas não podem mudar seus corações. E se as igrejas querem impor o domingo por meio da legislação, obrigando homens a descansar no domingo, isso significa que abandonaram sua comissão evangélica e se tornaram lobistas políticos, contando com o braço forte do Estado para impor uma doutrina da igreja à sociedade. Queridos, em vez de restaurar a sociedade por meio da união da igreja e do Estado, essas ações só levarão à implementação da marca da besta durante a crise final. As tradições humanas, as doutrinas da igreja, as opiniões dos homens, a politização do evangelho por meio da legislação dominical, são coisas que nós devemos rejeitar enfaticamente. É nossa responsabilidade, irmãos, é nossa responsabilidade desmascarar este enganoso movimento. Sim, vejam só, em 28 de março de 2023, a Elizabethan Star, que é um jornal secular dos Estados Unidos da América, publicou um artigo intitulado O Dia do Senhor. Vejam bem, o Dia do Senhor, no qual o autor agradecia a Deus pelo domingo e se referia a ele como o Dia do Senhor. Aubrey Duncan, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Geórgia, ele teve tempo de contactar esse jornal secular e ele enviou
um artigo de opinião dando o outro lado da questão do sábado. Surpreendentemente, irmãos, o jornal publicou a resposta desse pastor adventista, na qual ele defendia o verdadeiro sábado do sétimo dia. Vamos ler um trecho da resposta desse pastor adventista. Dizia: o artigo de Elizabethton começa com as palavras: domingo é tradicionalmente chamado Dia do Senhor. E de fato, isso está correto, falou ele. A santidade do domingo é uma tradição do homem e não a palavra de Deus. A Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse, que o sábado, o dia do Senhor, é o sétimo dia, não o primeiro dia da semana. A palavra sagrada também prediz que, ao nos aproximarmos das cenas finais da história da Terra, a questão do sábado versus domingo se tornará mais proeminente. Vejam só as palavras deste pastor. Escreveu isto a esse jornal secular. Ele continuou dizendo: a controvérsia sábado-domingo é além de qual dia se escolhe adorar, mas sim quem tem controle e autoridade sobre sua vida. Cada um terá que fazer uma escolha. Qual será a sua? Ele continuou dizendo: nenhuma condenação é dirigida ao autor do artigo do Dia do Senhor, nem a qualquer pessoa que considere o domingo sagrado. Obviamente, o autor reconhece a necessidade de um dia especial de adoração e louvor. Esse dia especial, de acordo com a palavra de Deus, é o sábado do sétimo dia e não o domingo. E ele terminou com um convite, dizendo: convido você a aprender mais sobre esse assunto e obter as informações necessárias para tomar a decisão certa sobre este assunto de consequências eternas. E ele colocou aí o site onde as pessoas poderiam aprender mais sobre o sábado. Meus amados irmãos, louvado seja Deus por esta voz mansa de sabedoria e de protesto. Nós lemos no livro Evangelismo de Ellen White que os homens deturparão as doutrinas em que cremos e ensinamos como verdade bíblica. E é necessário que planos sábios sejam traçados para garantir o privilégio de inserir artigos nos jornais seculares, pois este será um meio de despertar as almas para que vejam a verdade. Deus levantará homens que serão qualificados para semear em todas as águas. Deus deu grande luz sobre verdades importantes e isso deve ir ao mundo. O livro Evangelismo, página 129. Irmãos, é uma época em que o sábado do sétimo dia está sendo declarado sem efeito e nulo. Deus continua suprindo homens e mulheres fiéis, com a coragem para permanecer e defender a fé nesta hora crítica da história da Terra. Você pode ser um deles. Você pode ser uma delas. Diga em seu coração: eu irei levar a mensagem dos 3 anjos para todo o mundo. Que Deus possa abençoar sua vida, amado irmão. Eu verei daqui a pouco. Teremos mais uma atualização profética neste canal. Até breve.